Não, não adianta doar, não tem o que fazer com os testes. Olá, eu sou Gonzalo Vestina Neto. Você já sabe, professor da Faculdade de Saúde Pública. Hoje vamos falar um pouco mais, sobre vacinas, por causa dessa descoberta de que a vacina da Oxford pode ser dada com uma meia dose, né? E aí as pessoas me perguntam, como é que descobriram que ela pode ser dada com uma meia dose? Em algum dos centros que ela está fazendo seus testes, alguém achou, não sei porquê, que podia ser dada meia dose da vacina e não uma dose inteira, e tomou essa decisão. E o resultado foi que a imunidade dessas pessoas foi melhor do que as que tomaram uma dose. Aí sobram duas perguntas, né? A primeira pergunta é muito complicada de responder, quer dizer, qual é a segurança que a gente tem dessas pesquisas, né? Dizem que tudo se registra, tudo faz, tudo certinho, não sei o quê, não sei quanto. Como é que pode? Tem que dar uma da meia. Até que tipo de erro é aceitável numa pesquisa dessa? Eu já trabalhei bastante com pesquisa clínica, sempre como consultor, nunca como técnico, e eu sei que existe um sistema rigorosíssimo de registro de tudo isso. Mas aí tem a tese do queijo suíço, né? O queijo suíço é um queijo tudo cheio de furo. Agora, qual é a chance que tem daquele conjunto de furos se alinharem para que algo passe por todos os furos sem ferir o queijo? Mínima. Mas tem uma chance. Existe essa possibilidade. Nós, nessas questões relativas a erros, vivemos buscando como fazer para evitar que ocorra essa coincidência dos furos, esse alinhamento planetário dos furos. Às vezes, essas coisas fortuitas produzem bons resultados, não só bobagens, né? Foi desse jeito que foi descoberta a penicilina, uma das grandes descobertas do século passado. O Fleming deixou lá umas placas de Petri com um bolor que ele não sabia o que era, e em volta daquele bolor não crescia bicho. E ele descobriu a penicilina, e hoje nós somos muito felizes graças à existência dos antibióticos. E esses universitários aí, sem querer, deram meia dose, não foi por querer, e entenderam mal alguma explicação, e de repente, quando foram verificar a produção de anticorpos, essa primeira, os pacientes que tinham tomado a meia dose mais uma dose inteira tinham mais anticorpos. Aparentemente, essa meia dose foi mais estimulante do que a dose inteira. Como explicar isso? Não tem explicação. Tem coisa que não tem explicação, é melhor a gente nem tentar. E agora temos mais vacina, né? Temos 1/3 mais de vacina, o que é uma boa notícia, embora a gente não tenha explicação do porquê isso aconteceu. E aí agora vamos conversar sobre o que temos. Como é que faz para demonstrar imunidade? São duas maneiras que se demonstra imunidade. Quando você pega uma população, você divide a população em quem toma vacina e em quem não toma vacina. Aí você vai medir a ocorrência de anticorpos. E aí se faz um exame sorológico, tira sangue e verifica se o paciente desenvolveu ou não anticorpos. Basicamente é isso. 90% desenvolveram. Você fala isso, 90% desenvolveram. Aí tem outra forma de verificar isso. No que diz respeito a outra possibilidade, é você pega, você tem uma amostra de pessoas que não tomaram a vacina, uma amostra de pessoas que tomaram a vacina. E essas pessoas estão vivendo e entrando em contato com o vírus. Ao final de um determinado período, isso está previsto no protocolo de pesquisa, eu vou verificar quantos que não tomaram a vacina pegaram a doença, estão vivendo, e quantos do que tomaram a vacina pegaram a doença. Com isso eu consigo identificar, comparando,
qual foi o nível de eficácia da vacina. Então, quando eu faço a primeira comparação, eu posso chegar à conclusão que, sei lá, 90% produziu anticorpo. Quando eu faço essa comparação em campo, eu posso identificar que 70% não tiveram a doença. São formas diferentes de olhar para o mesmo fenômeno. E aí você tem, prévio ao estudo, como interpretar esses achados do estudo. Então, o problema da biologia, diferentemente da matemática, é que 2 mais 2 não é sempre igual a 4. Existem coisas como essa da sinergia, né? Onde 2 mais 2 é igual a 5, como é o caso da meia dose de vacina com uma dose de vacina. Por que ela fez isso? Não sabemos, mas é um fato. A biologia tem muitos fatos assim. O que nós temos que ter são pessoas suficientemente antenadas para conseguir enxergar alguns fenômenos que nem sempre se manifestam de forma tão evidente, para que a gente não perca oportunidades no desenvolvimento de novos produtos. Outro assunto que está sendo muito visitado é o fato de que existem 7 milhões de testes RT-PCR, ou seja, testes que são utilizados na identificação de vírus na orofaringe de pessoas que estão infectadas. Esses testes foram comprados ainda na gestão Mandetta. Foram comprados da Coreia do Sul e estão próximos de seu vencimento. Eles começam a vencer agora em dezembro e o vencimento termina em março. São 7 milhões de testes, quase 800 milhões de reais. É bastante dinheiro, é um pecado que eles estejam perdendo a validade. O problema é que a maioria dos sistemas que fazem a leitura destes testes não consegue ler estes testes. Temos apenas uma pequena quantidade de equipamentos nos laboratórios centrais de saúde pública, que são os LACENs. Cada estado tem um LACEN. No caso do estado de São Paulo, é o Instituto Adolfo Lutz. LACEN é um laboratório central de saúde pública. Faz toda a parte de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica. Só que na maioria dos estados, em todos os estados, esses LACENs são instituições da administração direta, com baixa capacidade gerencial e geralmente bastante ultrapassados do ponto de vista técnico. Estes LACENs conseguem fazer a leitura destes testes, mas no conjunto do Brasil todo, os 27 LACENs realizam, quando muito, 5.000 testes por dia. Nós temos um monte de testes tocados, e esses LACENs não serão capazes de utilizar todos esses testes. Fora os LACENs, no poder público, feito por laboratórios estatais ou por laboratórios privados, nós ainda temos uma capacidade adicional de fazer entre 60 e 70 mil testes dia. Mas estes equipamentos não leem o teste da Coreia, somente leem o teste que é produzido pela Fiocruz, que também tem bastante em estoque, que está sendo distribuído. Houve uma falha na compra e houve uma falha na distribuição dos testes. Essa falha vai custar caro para o Brasil e isso vai ser uma das responsabilidades aí dos tribunais de contas e do Ministério Público para identificar se existe responsabilidade nessa questão. Quando eles foram comprados, isso foi lá por volta de abril, maio, existia menos informação sobre como eles funcionavam, o que faziam, o que não faziam, né? Era um começo da pandemia. Cada um atirava de um lado e nem sempre nós sabíamos, como ainda tem muita coisa que nós não sabemos, né? Mas sabemos um pouco mais. Então, tem que identificar o que aconteceu, mas pelo que eu investiguei, os testes são irrecuperáveis, infelizmente. Resumo da ópera: temos muita doença pela frente, temos muita epidemia pela frente.
Não temos vacina suficiente para vacinar toda a população brasileira na maior parte do ano que vem. Temos 2 vacinas, a Coronavac e a inglesa AstraZeneca. A AstraZeneca está mais ou menos tudo resolvido, precisa registrar ainda, né? E a Coronavac também precisa registrar, mas tem esse problema aí que o governo federal está ignorando a existência dessa vacina. Da AstraZeneca, nós vamos ter condição de vacinar um pouco menos de metade da população brasileira no ano que vem inteiro. E se usássemos a chinesa, daria um pouco mais ou menos a mesma quantidade de pessoas, o que daria quase toda a população vacinada do Brasil no final do ano que vem. E as outras vacinas, professor? As outras vacinas não chegarão aqui no nosso bico. As outras vacinas estão vendidas nos outros países. Tem 200 vacinas sendo pesquisadas, 10 em fase 3. Das 10 de fase 3, nós temos bastante bom conhecimento de umas 6 ou 7, que em parte estão fazendo testes no Brasil. São seguras? É fundamental a gente lembrar. A vacina chinesa é feita com uma tecnologia que é usada para fazer a vacina contra a polio, a Salk, a vacina contra o sarampo, a vacina contra a raiva, a vacina contra a gripe. Vírus inativado é uma tecnologia absolutamente dominada. Ela pode, talvez, isso não está escrito, dar uma imunidade de tempo menor. Talvez. Por que talvez? Porque nós só temos 8 meses de epidemia. Só vamos saber isso vivendo. Tenhamos a humildade suficiente para aprender e assim que comece a vacinação, garanta o seu lugar na fila. Eu vou garantir o meu. De resto, máscara, distanciamento social, higiene, ambientes que não tenham condição de reter aerosóis. E chegaremos lá para receber a nossa dose de vacina. Muito obrigado. Qualquer dúvida, por favor, poste. Vamos tentar resolvê-la. Tchau.